Paz do Senhor, igreja. Se Deus é por nós, operando Deus, tudo eu posso. Então vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos, na presença do Senhor. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: que bom que você veio. Diga mais forte: que bom que você veio. Diga para ela assim: Deus tem uma palavra para o seu coração. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 14. Louvo a Deus pela oportunidade de poder estar compartilhando uma porção da palavra de Deus. E como de costume a gente procura saber se há um tema para o culto. E pastor Heraldo disse que não tinha tema, mas embora seria uma palavra voltada para os homens da igreja. Louvado seja Deus, oxalá que todos estivessem presentes, para poder ouvir da parte de Deus uma porção da palavra direcionada a Ele nesta noite, no nome de Jesus. Mas, como eu tenho por costume dizer que quando Deus nos convida a trazer uma palavra, a gente já passa a buscar a Deus, para que Deus venha dar a palavra voltada para o tema ou para a área em que nos foi feito o convite para ministrar. E nessa noite, então, voltada para os homens, mas percebo que tem muitas mulheres aqui presentes, e você, segundo a palavra de Deus que nos diz: analisai tudo e retenha o que é bom, aquilo que for bom para você, minha irmã, aquilo que for bom para você, jovem, moço, moça, pegue para você, coloque no teu coração e procura praticá-la no dia a dia, que com certeza Deus vai nos abençoar grandemente, Deus vai te abençoar grandemente no nome de Jesus Cristo. Todos encontraram então a palavra? Êxodo capítulo de número 14, eu quero ler a partir do versículo de número 10. Amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito, para nos tirares de lá, para que morrêssemos neste deserto? Por que vos fizeste isto? Que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que tens falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Até aqui, no nome de Jesus. Curve a sua cabeça mais uma vez, não menosprezando a oração feita pelo pastor Heraldo, mas como de costume eu gostaria também de orar mais uma vez, no nome de Jesus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, pois é no nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, Senhor, que eu quero glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor e bendizer ao teu nome pela oportunidade de poder estar neste lugar, Senhor, e poder compartilhar com os meus irmãos uma porção da sua palavra. Para tanto, ó Deus, eu bem sei, Senhor, que a revelação ela vem do Senhor, que a unção é o Senhor quem nos concede para falar, para pregar, para orar, para louvar, para te adorar, Senhor. Portanto, Deus, nesta noite que eu seja mais uma vez um canal de bênção, Senhor, para abençoar a vida deste meu irmão, desta minha irmã, deste moço, desta moça, Senhor. Que à medida, ó Pai, em que eu estiver ministrando esta palavra, o teu doce Espírito Santo que já se faz presente no nosso meio,
tenha plena liberdade, Senhor, para falar ao coração deste homem através de outros textos bíblicos, Senhor, e trazer novas revelações, Pai, porque assim eu sei que o Senhor age no nosso meio. Pai, eu me levanto também contra todo impedimento, contra toda barreira, toda incredulidade, toda incerteza, tudo aquilo, Senhor, que porventura venha tentar impedir o mover do Senhor neste lugar, e venha tirar a atenção desta pessoa, meu Pai, de ouvir a Tua palavra. É no nome de Jesus Cristo que eu oro, Senhor, crendo no poder e a manifestação do Teu Espírito neste lugar. Fala comigo como o Senhor tem falado nesta tarde, Senhor. Fala com este homem, fala com esta moça, fala com este homem, com este obreiro, com esta obreira. Fala, Senhor, com este jovem, Senhor, com este ministro. Fala, Senhor, com este líder nesta noite, Pai, porque o culto de hoje é voltado para os departamentos de homens desta igreja, mas não isenta, meu Pai, desta líder estar presente, deste líder estar presente, deste obreiro, desta obreira estar presente, Senhor, deste pastor aqui presente. Então fala conosco, fala com a sua igreja. Mais uma vez eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do doce Espírito Santo. E você que crê, diga amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, como eu disse, louvo a Deus pela oportunidade, e gostaria aqui também de parabenizar, como o pastor Heraldo bem frisou aqui, o grupo de louvor aqui dos jovens. Estão de parabéns aí a juventude, novos integrantes, né, a irmã da Karen, né, que bênção de Deus, glórias a Deus por isso. E a palavra que vamos trazer realmente tem a ver com tudo isso que nós vivenciamos aqui nesse altar, nessa noite, né, também o filho aqui do nosso irmão lá atrás, lá, ó. Como é que é o mesmo nome do irmão? Eu sempre esqueço o nome do irmão. Charles, exatamente, né? Coisa linda aqui, integrando o grupo de louvor. Enfim, gente, esse é o caminho, não tem outro. Essa é a forma que Deus deseja para que essa igreja venha se colocar cada vez mais na presença dEle. Sem perca de tempos, então, a palavra que nós lemos, ela vem retratar um dos feitos mais belo, mais grandioso, mais glorioso de todas as Sagradas Escrituras, que vem a ser a travessia do Mar Vermelho, na liderança aqui do Moisés, do profeta Moisés. E nós vamos entender por esta palavra que o povo de Israel, que estava escravizado durante 430 anos lá no Egito, eu quero trazer com os irmãos aqui, porque esse período de escravidão, nós entendemos que muitos entraram no Egito, pessoas que não eram escravas, pessoas que não serviam a algum tipo de rei, mas entraram em liberdade no Egito, morreram escravas no Egito. Outros que nasceram escravo, viveram toda a sua vida de escravidão e acabaram morrendo também escravo no Egito. Outros que nasceram escravo, mas que mediante uma promessa de Deus, que mediante uma palavra profética de Deus, não pereceram no Egito, não morreram escravo do Egito, mas tiveram sobre si uma palavra profética de que um dia Deus iria os libertar da escravidão. E aqui está então alguns desses homens, que segundo a palavra que nós lemos, e se voltarmos um pouco mais atrás, as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que também dessas pessoas que saíram do Egito, provavelmente as pessoas que nasceram ali foram em torno de 600 homens de pé que saíram do Egito, que saíram do período de escravidão. 600 homens de pé. Se analisarmos e termos uma noção básica da quantidade de pessoas, uma leve pesquisa no Google, nós vamos entender que Londrina tem em torno de 580 pessoas, 580 habitantes na cidade de Londrina. E os que saíram do Egito foram 600 homens de pé, fora as mulheres, fora meninos, fora meninas. Então nós podemos entender que mais de 1 milhão de pessoas foram libertas da escravidão através da vida de Moisés. Povo que nasceram escravos, mas que tinham uma promessa sobre si, de que não morreriam escravos, não seriam escravos a vida toda,
mediante uma palavra da qual Deus havia prometido: serão escravos durante 400 anos, mas o tempo em que eu irei julgar Faraó vai acontecer. Eu quero dizer para você nessa noite que quem sabe na sua família, quem sabe em meio aos seus familiares, há pessoas que nasceram escravas do pecado, há pessoas que nasceram escravas de alguma seita maligna, nasceram escravas de algum vício. Eu quero profetizar nesta noite, numa palavra profética baseada na campanha dos 12 cestos cheios, atos proféticos, que esta pessoa não vai morrer na escravidão, porque Deus tem uma promessa sobre a tua vida, que se você crer, que se nós acreditarmos no Senhor, seremos salvos não somente nós, mas também toda a nossa casa. Quem recebe esta palavra profética sobre a tua vida, levante a sua mão e dá glória a Deus nessa noite, porque Deus vai fazer esta obra sim, porque é promessa de Deus para nós, é promessa para a igreja. Aleluia. Mais de 1 milhão de pessoas, nós estamos falando aqui de 10 pessoas, não estamos falando de 50, de 100, estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas que Deus resgatou com o seu braço forte de um período de escravidão. Aleluia. Mas para isso Deus levantou este homem chamado Moisés, que após este feito do Mar Vermelho, se alegra com a mão forte de Deus sobre a vida de Faraó e sobre a vida dos seus inimigos. Se alegra, canta hino de louvor e adoração, ao ponto de Miriam pegar o seu tamborim juntamente com as mulheres e sair dando glórias a Deus e louvando ao Senhor pelo grande livramento. Aleluia. Passado este momento, Moisés começa a caminhar com aquela multidão de pessoas pelo deserto. Moisés começa a caminhar rumo a uma promessa, uma terra que mana leite e mel, uma terra de benfeitorias, uma terra em que tudo que se plantava produzia. Começam a caminhar pelo deserto. 3 dias de caminhada, começa a faltar as coisas básicas para a sobrevivência do ser humano. Eu acredito que o alimento eles tinham, porque quando saíram do Egito, eles levaram consigo algum mantimento para saciar a sua fome. Mas a água talvez eles não tinham, ou o que levavam já tinham sido consumido. Porque 3 dias após esse início de caminhada, começaram a murmurar contra Moisés. Começam a questionar a autoridade de Moisés e o chamado de Moisés para conduzir aquele povo no deserto. Começam a murmurar acerca da falta de água. Chegam diante de um determinado lugar chamado Mara. Quando vão provar da água, a água era amarga. E muitas vezes há pessoas querendo dar nome de Mara aos seus filhos, à sua filha. Mara quer dizer amarga. Não faça isso, né? Coloque nome que vai indicar coisas boas para os seus filhos. Mas eles chegam diante dessas águas e querem tomar dessa água, mas a água é amarga. Clamam a Moisés, Moisés clama a Deus. Deus então dá uma estratégia, lança um lenho na água, e quando lança o lenho, a água se torna potável e pode tomar, todo mundo pode beber. Começam então a ver que realmente Deus era com ele, porque muitos ainda não acreditavam, quando viram aquelas gigantescas muralhas de água do Mar Vermelho, ainda não acreditavam que Deus havia chamado Moisés para uma liderança. Começaram a duvidar e questionar a direção de Deus através de Moisés. 3 dias depois, a escassez de água vem, falta água. Quem consegue caminhar mais de 3 dias num deserto de dia e de noite, sem água para tomar? Mas é interessante que a partir deste momento, quando eles saem desta região de Mara, eles encontram um lugar, que eu comecei a meditar nessa palavra. Eu quero buscar da parte de Deus, porque eu sei que tem uma revelação extraordinária neste texto da palavra do Senhor. Quando eles chegam, depois de passar por Mara, eles chegam em um lugar chamado Elim. Está no capítulo 15, no versículo de número 27. Elim, e havia ali fontes, 12 fontes de água. Olha só que coisa tremenda. Tem uma revelação muito profunda, e eu quero da parte de Deus uma revelação de Deus para trazer uma mensagem no momento oportuno. 12 fontes de água e 70 palmeiras. E eu comecei a questionar, mas por que 12 fontes de água? Era apenas 3 dias de caminhada. Por que já se deparam com 12 fontes de água?
Eu comecei a entender que a tribo de Israel está dividida em 12 tribos. Então eles começaram, com certeza, pastor Heraldo, a se imaginar consigo. Bom, são 12 tribos, tem 12 fontes, é uma fonte para cada tribo. Essa é a terra prometida. E mais ainda, são 70 palmeiras. Se forem dividir essas 70 palmeiras para 12 tribos, vai dar em torno de 5,5 para cada tribo. 5 palmeiras e meia para cada tribo. Ah, esse é o lugar. Mas 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas. Essa é a terra prometida. Deus é fiel, nós chegamos. Essa é a terra que mana leite e mel. Ele já proveu a águas de Mara, que se tornou água potável. E agora 12 fontes que jorram água cristalina. Essa é a terra prometida. É aqui que nós vamos nos instalar. Mas não, a promessa de Deus vai muito mais além. Aleluia, não se contente com aquilo que Deus já lhe deu. Deus tem muito mais ainda. Essa é apenas uma necessidade sua que Ele está suprindo. Aleluia, esta bênção que você recebeu já neste ano é apenas uma necessidade que Deus está suprindo na tua vida. Acalma teu coração, que da onde veio isso, da onde veio essa bênção, vai vir muito mais. Você precisa acreditar que Deus é fiel, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pensamos e além daquilo que nós imaginamos. Deus é fiel na sua vida. Aleluia. 70 palmeiras, sombra. Aleluia. Água fresca era tudo que eles queriam. Mas não, Deus tinha muito mais ainda para eles. Aleluia, Deus tem muito mais para a tua vida nesse ano. Deus tem muito mais para a minha vida nesse ano. Embora eu sou sincero em dizer, eu não tenho pedido riqueza, eu não tenho pedido bens materiais. Uma coisa eu tenho pedido: a presença do Espírito Santo na minha vida. Ela é tudo. E você tem que pedir a presença do Espírito Santo na tua vida. A presença de Deus, ela é tudo. Nós aprendemos aqui no dia 10, no dia 11, que sem a presença de Deus não há manifestação. E ainda que haja a presença dele, tem que haver a manifestação do Espírito Santo, sim, porque são promessas sobre a nossa vida. Aleluia. Marcos vai dizer que se nós crermos, nós faremos obras maiores. Nós imporemos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Nós falaremos em língua. Se pegarmos em alguma serpente, nenhum mal nos fará dano algum. Aleluia. Porque a promessa de Deus, ela não falha. Ela jamais vai falhar sobre cada um de nós. Glórias a Deus. Aleluia. E continuando, começa mais uma vez a murmuração. Estou apenas na introdução, irmãos. Já já nós vamos chegar no que vamos falar. Mais uma vez começam a murmurar. Mais uma vez começam a questionar as coisas de Deus. Estamos com fome, não temos comida. Deus vai enviar o maná. Deus vai enviar carne para eles, para que eles pudessem saciar a sua fome, para que eles pudessem matar a sua fome. Aleluia. Deus começa a enviar o maná, e mesmo assim eles começam a questionar a Deus, começam a questionar a liderança. Mais uma vez a falta de água, mais uma vez uma necessidade básica. Deus vem e fala: Moisés, toca na rocha. Ao tocar na rocha, a água sai, sacia a sede do povo. Mas uma coisa que eles ainda não tinham enfrentado era uma batalha. Já tinha enfrentado a falta d'água, já tinha enfrentado a falta de alimento, já tinha enfrentado o sol escaldante, já tinha enfrentado ali os perigos do deserto, porque durante a noite diz que a temperatura ela cai a menos de zero. Durante a noite o sol é escaldante, acima de 40 graus. Já tinha enfrentado tudo isso, mas ainda não tinha enfrentado uma batalha. E é aqui que eu entro nesta noite com a palavra para você, homem desta igreja, e para você, mulher também, que aqui se faz presente. No capítulo de número 17, a partir do versículo de número 8, ou melhor, exatamente 8. As vistas já estão, passa dos 40, né, pastor? As vistas já começam a negar um pouco. Mas a partir do versículo 8, Deus vem a um homem chamado Moisés, através de Moisés, e fala a um homem chamado Josué. Josué, dentre os 600 homens que saiu do Egito, escolhe alguns dele e vai. Moisés dá uma ordem a Josué, que apareceu do nada.
Esta é a primeira vez que se ouve falar do nome Josué. Este homem que surgiu do nada. Este homem que estava entre esses 600 homens que saiu do Egito, mas que não era visível por ninguém, do nada é chamado para um cargo de liderança. Aleluia, e eu louvo a Deus, como já disse aqui, por estes jovens que quem sabe você olhava e não dava nada. Você olhava para o filho dessa irmã e não dava nada, dizia que não ia dar em nada, e hoje está no altar adorando ao Senhor. É assim que Deus faz, meu irmão. Não critica esta pessoa que está do teu lado, não critique este irmão que está do teu lado, não critique esta irmã que está do teu lado, porque Deus tem poder para levantar do nada e fazer assentar sobre os príncipes e o colocar numa posição de honra, numa posição de adorador, numa posição em que vai glorificar, exaltar e bendizer ao Senhor, e vai induzir a igreja num processo de adoração, para entregar ao Senhor o incenso suave diante de suas narinas. Então não critique, meu irmão, não critique este moço, não critique esta moça, não critique este homem, não critique esta pessoa que está do teu lado, que você não sabe da vida espiritual que ela tem com Deus. Aleluia, não julgue, a um ditado, não julgue para que não seja julgado, deixa que Deus faz a obra. Aleluia, oh glória a Deus. E Deus vai levantar muito mais, Deus vai levantar muito mais. E aqueles que um dia pisaram nesse altar, e aqueles que um dia pisaram neste altar, e foi instrumento de Deus, e foi usado nas mãos do Senhor, e hoje que por um motivo ou outro se afastou, deixou, eu quero dizer para você que Deus vai trazer com muito mais unção ainda, com muito mais poder ainda, com muito mais autoridade ainda, para anunciar as boas novas do Senhor neste lugar. Aleluia. Então não critique, porque você não sabe o que esta pessoa está passando. Não critique esta pessoa, porque você não sabe. Quem sabe muitos criticaram Josué, quem sabe muitos apontaram para Josué e diziam para Josué que não ia dar em nada. Josué não vai ser ninguém, Josué não vai ficar registrado na história como esses outros. Josué não vai ficar registrado no livro para que os futuros possam falar sobre ele. Quem sabe, meu irmão, há pessoas do nosso meio que estão agindo com você dessa forma, ou já agiram comigo dessa forma, mas Deus é poderoso para nos levantar. Deus é poderoso para te levantar e colocar numa posição de honra, meu irmão. Aleluia. Chama Josué, escolhe alguns homens. E aí eu fico pensando, pastor Heraldo, aí eu fico pensando, pastor Valdeci, quais foram os critérios que Josué utilizou para escolher esses homens? O que Josué utilizou? Se formos olhar para a palavra, nós vamos encontrar Gideão num processo praticamente idêntico a esse, diante de um desafio, diante de uma batalha. Mas Deus, juntamente com Gideão, com 32 mil homens, diz para Gideão: olha, é muita gente que está com você. Não, eles vão dizer que foram eles que ganharam a guerra, eles vão bater no peito e vai dizer que foram eles que conquistaram. Eu trago essa palavra também para nós líderes nessa noite. Tudo aquilo que Deus tem feito através da nossa vida, não temos que bater no peito dizendo: foi eu que fiz, foi a minha sabedoria, foi a minha capacidade, foi o meu jeitinho de contornar a situação. Não, renda graças ao Senhor, porque é Ele quem nos capacita. Renda graças ao Senhor, porque dele vem a autoridade, o poder, a sabedoria, a honra. Dele vem tudo para nós. Aleluia. A palavra vai nos dizer também em Hebreus: nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que adentrou os céus. Nós temos um sacerdote que lá está assentado, aleluia, não teve nenhum pecado, como nós, sofreu em tudo foi tentado, mas não teve pecado algum. Agora, retenhamos a nossa firme confiança, convicção, aleluia, e temos esta plena liberdade.
aleluia, de chegar na sua presença, de chegar diante do trono da graça, porque de lá flui as bênçãos, de lá flui a unção, de lá flui a revelação, de lá flui a autoridade, de lá flui a sabedoria para as nossas vidas, aleluia. Então temos esta confiança de nos aproximar de Cristo, porque o véu se rasgou de alto a baixo, e hoje temos acesso. É bem verdade que diante de uma dificuldade, você tem que contar com aqueles que estão ao teu redor. É bem verdade que no momento da dificuldade, no momento da crise, no momento que de repente você vai para um hospital e lá fica internado, coisa que nunca aconteceu na sua vida, é bem verdade que você tem pessoas que você pode contar. É bem verdade que lá você vê quem realmente está do teu lado, quem realmente é o teu amigo, não somente aquele que te dá um tapinha nas costas, diga: meu irmão, está tudo bem, tudo beleza. Não, mas é aquele que está junto na alegria e na tristeza, no desafio. É aquele que está junto com você, pagando o preço, porque sabe que você é um escolhido do Senhor. Aleluia. Tem muitos que viram as costas, tem muitos que não querem nem saber, tem muitos que não estão nem aí para você. É verdade isso. Mas tem aqueles que você menos espera, aquele que você menos imagina, que Deus levanta do nada para colocar do teu lado, dizer: eu estou contigo, meu irmão, não desanima, não para, eu estou com você nesta peleja, nesta batalha. Pode contar comigo, pode contar com a minha intercessão, pode contar com a minha oração, pode contar com o meu jejum. Deus vai mudar a tua história, Deus vai transformar o teu cativeiro, sim, aleluia. Josué, quem era? Ninguém sabia, mas de repente é um escolhido. Quais foram os critérios que ele usou? Gideão vai à beira do rio. Primeiramente Deus fala: ó, aqueles que forem medrosos, manda embora. Aquele que tiver medo, vai embora. Quantos partiram? 10.000 pessoas partiram. 23.000 ficaram. Mas ainda é muito. Quais são os critérios que Josué usou? Quais são os critérios que o líder tem que usar para selecionar homens para estar ao teu lado? Quais são os critérios que você, minha irmã líder, você jovem líder, vai usar para pegar pessoas que estão do teu lado, para estar do teu lado? Tem que estar cheio do Espírito Santo, tem que falar bonito, tem que ter uma graduação, tem que ter uma teologia. Quais são os critérios que vai ser usado? Você se veste bem? Tem um carro bom? Tem uma boa casa? Quais são os critérios que é utilizado para selecionar homens para a batalha? Leve eles na beira do rio. Aquele que toma água como um cão toma água, levando a água na sua boca, que está atento aos movimentos ao seu redor, separe a parte. Aquele que dobrar os joelhos e beber com a boca na água, separe a parte. Sobraram apenas 300. Esse foi o critério usado por Deus. Mas Josué, que critério utilizou? Será que ele pegou os mais fracos? Será que ele pegou os mais bombados? Será que ele pegou os mais bonitos? Os mais formosos? Quais foram os critérios utilizados por Josué? Porque há uma ideia, eu até então imaginava isso também. Há uma ideia de que os escravos eram pessoas raquíticas. Eram pessoas frágeis, debilitadas, que andavam se arrastando. O rei do faraó, o faraó, não ia pegar pessoas assim para construir a sua obra. Nós vamos entender na palavra que esses homens, quando eles começam a murmurar, no capítulo 16, eles começam a dizer, no versículo de número 3, os filhos de Israel disseram: quem dera que o Senhor matássemos nas mãos de Faraó, no Egito. Aí ele vai dizer aqui, ó: quando estávamos sentados junto às panelas de carne, e comíamos pão até fartar. Ué, mas se era raquítico, como poderia estar comendo carne à vontade, pão até se fartar? Aí eu imagino que eram pessoas saradas, eram pessoas fortes para carregar aquelas pedras, para amassar aquele barro junto com o capim, para fazer tijolo, para arrastar tijolo e subir aqueles pilares altos. Não eram fraquinhos não, eram pessoas fortes, que comiam carneiro, que comiam pão, que vivia uma vida de escravo sim, mas que tinham ali as suas regalias para se alimentar.
E muitas vezes hoje olhamos e julgamos as pessoas. Ah não, fulano de tal só vai vir para o meu lado porque fulano de tal tem dinheiro. Não, eu vou trazer para o meu grupo pessoas que podem ajudar financeiramente. Nós vamos ver pastores muitas vezes estando mais próximos de empresários, porque vai ter mais dinheiro para injetar na obra de Deus. Nós vamos ver pastores muitas vezes estando ao lado de pessoas de posse, pessoas que ganham bem, pessoas com altas aposentadorias, porque vai dizimar forte na igreja. Nós estamos vendo pessoas muitas vezes se voltando unicamente para o centro das grandes capitais, porque lá existem pessoas de posse para investir na obra. Aleluia, mas este não é requisito para se selecionar pessoas para a obra de Deus. Tem que estar cheio da presença do Senhor, tem que ser um vaso escolhido sim, tem que ser instrumento sim, tem que ter uma vida de integridade, de retidão na presença de Deus. Pessoas que não murmuram por qualquer coisa, pessoas que estão dispostas a dar a sua vida pelo reino, porque entenderam que uma vez nascida de novo, aleluia, não pode voltar atrás, não pode retroceder na sua caminhada. Quais os requisitos que Josué utilizou? E aí eu começo a entender também que esta era a primeira batalha. Selecionar alguns homens, quer dizer que não foram os 600 que foram escolhidos. Outra coisa que eu achava comigo, e quando começamos a meditar na palavra e a estudar a palavra, nós começamos a entender as coisas, nós começamos a ver as coisas. Se Israel era um povo escravo no Egito, durante 400 anos, eles não entendiam nada de guerra, não entendiam nada de guerra, eles não sabiam o que era uma batalha, não sabiam o que era um campo de batalha, um vale, onde as batalhas eram travadas, não sabiam. Eram 400 anos, gente. Me perdoa se eu estiver errado, mas eu entendo que quando eles saem do Egito, diz a palavra, que eles saem armados do Egito. E eu achava que eles saíam apenas de mão abanando. Eu pensava apenas que carregava apenas os seus bens pessoais, apenas as suas roupas, as suas tendas, os seus animais, o seu ouro, como o pastor Heraldo já disse aqui, porque eles saíram com posses do Egito. Mas eu não achava que eles saíram armados, não, preparados para a batalha, não. Mas o nosso Deus é um Deus sábio. Quando Ele começa a fazer a obra, Ele faz uma obra perfeita na vida do ser humano. Quando Deus tem um plano, o plano de Deus é perfeito, aleluia. E eles saem armados do Egito. Eles saem com as suas armas, com seus escudos. E aí eu vou mais além ainda. Após a morte dos egípcios na beira do Mar Vermelho, vieram flutuando sobre as águas muitos escudos, vieram flutuando sobre a areia da praia muitas espadas, vieram flutuando sobre a areia muitas facas, muitas lanças, muitas flechas vieram flutuando durante o fechamento do Mar Vermelho e pairavam sobre a praia. E Moisés, muito sábio, diria: meus irmãos, peguem, é Deus nos capacitando, é Deus nos preparando. Meu irmão, se Deus está colocando na tua frente, pega. Se Deus está te mostrando, abraça, porque é Deus suprindo a sua necessidade. Muitas armas eles tinham, mas não tinham a prática da guerra. Não tinham a prática da guerra. Quem sabe, meu irmão, você que veio agora chamado para o ministério, chamado para trabalhar na obra, como foi ungido agora no final do ano, alguns obreiros, algumas obreiras. Quem sabe você está pensando consigo: eu não tenho capacidade, eu não sei guerrear, eu não sei como o pastor Heraldo faz, eu não sei como a irmã Cristiane faz, eu não conheço a trajetória de oração, eu não sei nem orar. Mas venha, meu irmão, porque você é um escolhido. Venha, minha irmã, porque você é uma escolhida. Deus te escolheu através da sua liderança. Deus te escolheu através daquele que Ele colocou como líder neste lugar. Venha. Eu confesso aos irmãos, e sou sincero em dizer que eu andava meio abatido, meio entristecido, sim. Eu andava meio cabisbaixo, sim. Muitos irmãos podiam ver e podiam notar isto. São tantas as lutas, são tantas as dificuldades que a gente enfrenta. Há momentos da nossa vida que a gente tem que muitas vezes parar um pouco,
A gente tem que parar, analisar todo o contexto da nossa história, analisar o contexto da nossa vida espiritual, e aí então olharmos para Jesus, e se Ele sinalizar que é o momento, então nós abraçamos de novo a causa e seguimos em frente, porque a ordem é: diga a este povo que marche, diga a este povo que ande, diga a este povo que continue trabalhando, porque não é hora de parar. Aleluia. Diga a este povo que marche, pastor Heraldo. Diga a esses homens que marche. Diga a esses homens que não é hora de parar. Como você me disse, não é hora. Dê um voto de confiança. Acredite que Deus está no controle e Ele vai mudar. E se a liderança não está no centro da vontade de Deus, eu quero dizer para você que Deus arranca. Mas Deus arranca, Deus tira e coloca outro com mais poder e mais autoridade. Então nós líderes temos que estar no centro da vontade de Deus, analisando os propósitos, analisando a oração. Não que vamos fazer como Gideão, mas mesmo que venhamos a fazer, em colocar o velo de lã sobre o telhado e pedirmos uma comprovação da parte de Deus, faça. Você vai ver que Deus vai te responder. Você vai ver que Deus vai falar sim para você, porque a seara é muito grande. A seara é muito grande, poucos são os ceifeiros. Poucos. Quando o Senhor está dizendo poucos, é porque a seara é muito grande. Há muita gente para ser alcançada. Há muitas cadeiras nessa igreja para ser preenchida. Há muitas almas para ser resgatadas das trevas e levadas para a glória do Senhor. E Deus te escolheu para ser um desses. Deus te escolheu para ser um que vai conduzir essas vidas na presença do Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. E agora, homens de guerra? Não. Mas louvado seja Deus, a liderança, pastor Heraldo, irmã Cristiane, me dê essa oportunidade de compartilhar isso com os irmãos. A liderança, ela tem que ser transparente com os seus liderados. Tem que haver uma transparência. Tem que haver, eu louvo a Deus pela vida do Heraldo, que tudo que ele vai fazer, ele manda lá: irmão, dá uma olhada aí, né? Os irmãos vê no grupo: irmão, dá uma olhada aí. Se tiver alguém para criticar, pode falar o que vocês acham. É assim, é assado, como é que vai ser? Ó, irmão, dá ideias aí, porque isto é democracia. Isto é, você colocar as pessoas como pessoas importantes, que as suas opiniões, elas valem alguma coisa também. Você não está no lugar teocrático, onde o que você fala é lei, onde que você bate o martelo, está feito e ninguém pode questionar nada. Este é um lugar de liberdade. Nós vivemos em um país livre. Esta igreja é uma igreja livre, é uma igreja liberta. Não estamos mais escravos do pecado. Hoje somos libertos para a glória de Deus. E temos o poder e a autoridade para questionar sim. Temos autoridade para falar sim o que achamos, seja para bem, seja para mal. Aleluia. Mas o que importa é que a opinião de muitos vale também. A opinião daquele irmão lá atrás vale, daquela irmã vale, daquele jovem vale. Apenas a liderança tem que entender, apenas a liderança tem que compreender e entender que isso é para o crescimento da obra. Isso é para o deslanchamento do reino de Deus. Isso é para que o reino de Deus cresça, prospere cada vez mais para a glória do Senhor. A liderança tem que ser transparente, sim. A liderança tem que confiar em quem está do teu lado. Moisés disse para Josué: escolhe alguns homens e vai. Josué, porém, eu vou estar no cume do monte. Eu vou estar lá no alto. A vara de Deus, a autoridade está na minha mão. Eu poderia fazer o que quiser. Eu poderia estender este cajado e Deus fumegaria os amalequitas. Eu poderia estender o cajado e Deus poderia destruir todo mundo, não precisava de lutar. Mas não, a vitória, ela é de um grupo. A vitória, ela é de um grupo. A vitória é da igreja. Aleluia. A vitória, minha irmã, a vitória na tua casa, meu irmão, não é só tua, é da tua família.
Aquilo que você conquista não é só teu, é da tua família. Quando a igreja cresce, todo mundo se alegra. A palavra é bem clara, aleluia. Se olharmos para uma nação, a palavra vai nos dizer: quando o justo governa, a igreja se alegra, as pessoas se alegram, a nação se alegra. Mas quando o ímpio governa, é uma tristeza só, é um chororô só, é uma desgraça só. Mas quando Deus levanta um líder que tem esta visão, que entende que as pessoas que estão do seu lado são importantes para o crescimento da obra, ela compartilha a visão que Deus dá a ela. Ela compartilha, ela transmite. Qual é a revelação que Deus entregou? É claro que tem coisas que não é o momento ainda. Eu entendo isso. Tem hora que ainda não é o momento de compartilhar. Há um momento determinado para tudo. Há uma hora determinada para tudo, mas quando for compartilhada, aleluia, as pessoas que estão do teu lado precisam saber. Qual é a revelação que Deus está te dando? Líder, qual é a revelação que Deus está te dando? Compartilha. Dia 3 agora, você quer saber a revelação para o departamento de homem dessa igreja? Vá então ao Espaço Tarumã. Você quer saber qual é a revelação que Deus tem dado para os homens e os líderes e os obreiros dessa igreja? Vá participar desse primeiro culto e você vai ver. Dê um voto de confiança. Deus está no controle. Se Deus levantou uma liderança, obedeça. Se Deus levantou um líder, seja submissa a esta liderança, aleluia, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. O primeiro passo é a obediência. A obediência dos liderados. Moisés sobe ao monte, Josué vai para a batalha. Enquanto, diz a palavra, Moisés está com as mãos levantadas. Você sabe muito bem dessa história, dessa narrativa bíblica. Enquanto Moisés está com a mão levantada, o povo está prevalecendo. Israel está prevalecendo. Quando as mãos de Moisés abaixam, agora o inimigo começa a prevalecer. Mas os liderados, aqueles que estão do lado, que entenderam a visão, que compreenderam o propósito, que sabe que o líder está no centro da vontade de Deus, está disposto a ajudar, está disposto a colaborar, está disposto a se colocar do lado e dizer: conta comigo, liderança, conta comigo, líder, porque eu quero ajudar, eu quero pagar o preço junto. Mas tem pessoas que estão torcendo para que as coisas dêem errado. Tem pessoas que estão torcendo para que o departamento não cresça. Há pessoas que estão crescendo, estão torcendo para que as coisas não caminhem, porque acha que somente a visão que ela tinha do reino era a visão certa. Mas não, como diz a palavra, quando troca o sacerdote, muda a lei. Quando sai um sacerdote, toda a lei ali é mudada, de acordo com a visão deste novo sacerdote. Então, meu irmão, entre na visão, entenda a visão, obedeça a liderança, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai te levantar nessa situação. Você que Deus, ninguém dava nada para você, Deus vai te levantar, e quando menos espera, você vai estar neste lugar, pregando com poder, com autoridade. Você vai estar neste lugar, adorando a Deus em espírito, e levando a igreja a viver uma vida de obediência e de santidade na presença do Senhor. Aleluia. É o caminho, não tem outro. Se tiver, me mostra. Se tiver, me mostra. Tem que estar do lado, tem que estar próximo, tem que abraçar a causa. Tem que abraçar a causa. Nunca havia guerreado uma batalha. Moisés, com suas mãos cansadas, começam a baixar as mãos e o povo começa a perecer. Há muitos Moisés cujas mãos já se abaixaram e o povo está sendo destruído, e as pessoas estão perecendo. Há muitos Moisés cujas mãos não têm mais força para levantar, e aqueles que poderiam ajudar, nada estão fazendo, nada estão colaborando, nada estão ajudando, e as pessoas estão perecendo. O exército de Deus está perecendo, porque precisa de homens corajosos, escolhidos, independente
da sua qualificação, independente do seu requisito. Você foi escolhido para ajudar, você foi escolhido para somar. Ah, mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu estou indeciso. Quando Deus dá vitória para Moisés, Ele vai dizer, e faz um altar e ali diz: o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é aquele que nós devemos estar cada vez mais alvorando nos céus de glória e dizendo que Ele é o Senhor na nossa vida. Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta contigo, Alexandre. Nós não estamos numa competição, quero deixar bem claro. Não estamos numa competição de departamento ou de grupo, não. Porque o meu grupo vai crescer, porque o meu grupo vai expandir, o meu grupo vai crescer mais do que o Erlon, o meu grupo vai crescer mais do que o presbítero Wilmo. Não estamos numa competição, não. Se preciso chorar junto, vamos chorar. Se preciso rir junto, vamos rir. Se preciso visitar junto, vamos visitar. Vamos somar esforço, porque é chegada a última hora e brevemente os céus irão se abrir, as trombetas irão soar e o seu nome será chamado para estar para sempre com o Senhor na glória. E aí então, meu irmão, aí tudo vai cessar, porque a batalha já se findou. Mas enquanto estamos aqui, temos que batalhar. Não sabemos de que maneira. Há pessoas que vão estar intercedendo por nós, com certeza. Há pessoas que estão numa hierarquia acima de nós, que eu quero acreditar que vai estar intercedendo por nós, que vai estar intercedendo pelo Wilmo, que vai estar intercedendo pelo Erlon, que vai estar intercedendo pelo Heraldo, pela Cristiane, pela Karen, vai estar intercedendo por esse grupo maravilhoso que está surgindo aí. Se dediquem mais, pague mais o preço, Deus vai fazer coisa grande nesse lugar. Mas depende de mim, depende de você, depende da igreja, depende de nós, homens, mulheres, pessoas que foram escolhidas a dedo pelo Senhor. Deus nos escolheu em meio a uma grande multidão lá fora, meu irmão, nunca se esqueça disso. Deus nos escolheu diante de uma multidão gigantesca lá fora e nos trouxe a esse lugar, nos purificou, nos lavou, aleluia. E agora Ele conta conosco nessa jornada para conduzir este povo até a terra prometida. Desafio vamos enfrentar, e vão ser muitos, eu quero deixar aqui antes de encerrar, eu quero aqui deixar um texto. Se você de repente quiser até anotar, ou depois quiser, eu posso até passar para você, mas preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Quando se está num campo de batalha, a única saída é lutar, mesmo que venha se ferir. Quantos já se feriram nessa batalha? Quantos já se machucaram nessa batalha? Quantos já sofreram alguma amputação nesta batalha, tanto física como espiritualmente falando? Ainda que venha se ferir, o soldado não pode parar. Se parar para descansar além do necessário, eu acho justo. No outro culto de varão que teve aqui, eu ministrei uma passagem em que Davi, quando vai em busca do inimigo, 400 ficam à beira do rio, esperando eles voltarem. Era um momento de descanso. Quem sabe você está descansando, mas quero dizer uma coisa: não descanse além do necessário, não, porque o inimigo pode te pegar de surpresa. Não fique desapercebido, não, porque ele pode te pegar de surpresa, sim. Quando você acha que está tudo bem, está tudo legal, ele pode investir contra a tua vida. Não descanse além do necessário, você poderá ser surpreendido pelo inimigo. Se desistir, será derrotado. Se entregar, vai virar escravo. Se você se entregar nesta batalha, vai virar escravo, pode ter certeza. Era assim no passado, nas batalhas era assim. Quando eles se rendiam diante de uma luta, quando viam que não iam ganhar a batalha, eles se rendiam. E ao fazer este ato de rendição, eram levados como escravos para trabalhar para os reis. Eram levados como escravos para servir a outros deuses. Eram obrigados, sim. Então pode ser derrotado e vai virar escravo. E se entregar, vai virar escravo. E se
reintegrar será covarde e será um perdedor. Portanto, só resta uma opção: guerrear até o fim, nem que para isso seja necessário perder a sua vida. Não tem opção. Nós não temos opção. Abraçamos, então vamos lutar, vamos guerrear. Se coloca de pé no nome de Jesus. Você não tem opção. Ah, mas eu não sou obreiro. Não importa. A palavra do Senhor, ide. Diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Anunciai. Fale do evangelho. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que se tornem outros discípulos. Esse é o crescimento da igreja. Deus conta conosco. Deus conta contigo. Amém? Feche seus olhos. Grupo de louvor, se possível. Feche seus olhos, eu quero orar por você. E pedir a Deus que nos dê graça, Heraldo, nessa caminhada. Que dê graça aos liderados, dos irmãos, das irmãs, da juventude. Para que possamos continuar fazendo a obra da melhor maneira possível. Feche seus olhos, pense em Deus e oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, esta, Senhor, é a Tua palavra, Pai, da qual o Senhor nessa tarde pôs em meu coração para compartilhar com os irmãos. E eu creio, Deus, que da minha parte tenho procurado trazer aquilo que o Senhor me colocou, Pai. Então somente eu lhe peço, Deus, que ela não volte vazia, que ela antes faça aquilo que lhe apraz, que ela penetre no coração desta pessoa e venha surtir o efeito necessário, Pai. Levanta este homem, levanta esta mulher, levanta este moço, esta moça, Pai, para ajudar e contribuir de alguma forma. Ajuda ela, meu Deus, a ter uma visão que vá além do entendimento humano, que ela possa ver a necessidade da liderança e estar junto com a liderança, apoiando a liderança. Deus, no nome de Jesus, revela, Senhor, porque Tu és um Deus de revelação. Revela cada vez mais estratégia ao coração do pastor Heraldo, ao coração da irmã Cristiane. Revela cada vez mais, Senhor, ao coração da Karen, ao coração do pastor Jeú, da pastora Dora. Que eles possam retornar, Senhor, às atividades com visões do céu. Que o Senhor possa dar revelação ao cair da noite, ao amanhecer. Que o Senhor possa revelar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para esta igreja. E que acima de tudo, Senhor, a Tua presença possa reinar no nosso meio, mandando embora toda barreira, todo impedimento, toda estratégia do diabo, todo disse-me-disse, toda inveja, toda contenda seja banida dos departamentos, Senhor. E que a Tua presença possa reinar cada vez mais na vida deste irmão. Deus, abençoa esta casa aqui representada, abençoa esta família, Senhor. Abençoa este homem, esta mulher. Abençoa esta semana de trabalho, Senhor. Aqueles que estão desempregados, Deus, abra as portas dos céus sobre a vida dele e prospera grandemente o Teu povo. É a minha oração no nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém. Deus abençoe. Um forte abraço, até a próxima, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que palavra abençoada, irmãos, no nome de Jesus, muito bom. Serviu de força, de ânimo para as nossas vidas. Irmãos, vão em paz, que Deus abençoe a todos. Quarta-feira estamos aqui novamente, tá bom? Adorando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus, amém? Vão em paz no nome de Jesus.